Aleluia, aleluia. Boa noite, irmãos, paz seja com todos. Quem está vivo, levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Pode se assentar. Eu quero mandar um abraço especial para minha esposa, a pastora Rose, a minha filha Gabriela, meus dois netinhos, o Emanuel e o Gabriel, e o Dieguinho, que estão lá, não puderam vir, mas fica o meu abraço a eles, em nome de Jesus. Também quero mandar um abraço para o pastor Marco Antônio, a Amanda, o Guilherme, sempre assistindo, sempre acompanhando a gente. E hoje eu estou muito feliz porque eu vou chamá-lo de Naldinho por causa da nossa intimidade, nossa amizade. E quando ele for 31 anos, eu me senti um pouquinho mais velho mesmo, viu? 31 anos atrás. Tem muita história. Vejo ele hoje, pastor, vejo o Paulo também, né? O pastor Paulo aqui da igreja. Acho que foi 22 anos atrás, é isso? Fui no hospital. Hã? 24. Fiquei um pouquinho mais velho agora. E de 4 anos atrás, visitando lá no hospital, não lembro muito direito, tá com a cabeça toda aberta, não podia dar risada. Ele falou que eu fiz ele dar muito risada. Eu fui lá orar para ele, não fui fazer palhaçada, né? E eu vejo hoje homens casados aí, pastores, né? É muito bom, irmãos, é muito bom. Deus tem uma obra na sua vida hoje, amém, queridos? Amém. Eu sinto honrado, obrigado, pastor Diego, a Cris, por dar essa oportunidade de abrir essa festividade. E hoje aqui, abençoando o mês de janeiro. E uma coisa é importante você entender logo do início. Você quer ter o ano de 2022 abençoado? Começa agora, irmãos. É agora no mês de janeiro. É agora. E você está no lugar certo. E você está na presença da pessoa certa. Deus está aqui. Aplauda Ele mais uma vez. Ele está aqui e Ele vai falar com você. Glória a Deus. Glória a Deus a honra, a glória. Aleluia. Fica aqui os nossos sinceros, né? Coração da gente fica triste, né? Mas Deus sabe todas as coisas pela perca da sua irmã, né? Nossos sentimentos a toda a família. Veio do Rio para cá. Não é fácil. Eu falava com a minha esposa essa semana. Nós estávamos marcando assim na mão, no dedo. Acho que nós perdemos umas 15 pessoas, amigas mesmo, de dezembro para janeiro, Deus o levou. Semana passada eu estava falando com um amigo meu, que hoje também começou, tive o prazer de batizar, e ele era pastor. Foi aniversário dele, liguei para ele, desejando um feliz aniversário, e essa semana eu estive aqui em São Paulo, no velório dele. Muitas pessoas partiram, mas você está aqui para ouvir a palavra de Deus. Abra aí, irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Esse capítulo encerra as atitudes dos apóstolos, por isso que chama-se Atos dos Apóstolos. Termina aqui. E por outro lado, o capítulo 29, isso deixa bem claro, e eu creio que você já aprendeu isso. Quem escreve hoje o capítulo 29 somos nós. E nós vamos falar sobre Paulo. Capítulo 28, versículo 1. Quem achou diz amém? Vai passar aqui? Tem um versículo? Amém. Mas diz assim: uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira. E receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos, quando os colocava no fogo. Uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da terra ou da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Queridos, olhe para mim agora. Falar de Paulo é algo que enche a nossa boca, enche o nosso coração, o quê? De alegria. Nós sabemos que Paulo não chamava Paulo, ele chamava o quê? Saulo. Era um homem que perseguia a igreja, era um homem que era contra o cristianismo.
É um homem que lutava contra aquilo que vinha do céu. Mas a Bíblia fala que esse homem um dia teve um encontro com o Senhor, né? Lá na entrada da cidade de Damasco, veio aquele clarão sobre a vida dele, ali era a presença de Deus na vida dele, e a pergunta foi feita: por que tu persegue o quê? A minha igreja. Por que você persegue o meu povo? Você vê que independente de ser Paulo aqui ou não, a igreja sempre foi perseguida, irmãos. Tudo se arma, principalmente nos dias de hoje, contra a igreja, contra a nossa vida. Pastor Rinaldo falou aqui agora sobre a volta de Cristo. E nós sabemos que isso está muito perto. É daqui 1 ano, 10 anos, 20 anos, sabemos. Mas uma coisa de fato está chegando a hora. Vira para o teu irmão e fala: está chegando a hora. Então, amado, se está chegando a hora, mais do que nunca o inferno vai lutar contra a nossa vida. Vai lutar contra você, contra a tua família, mais do que nunca vai lutar para parar você. Mas só que agora, Paulo, agora ele é de Cristo. Ele entendeu agora o que era ser um servo de Deus, aleluia. E ele, entendendo isso, começa a fazer o que? A vontade do Pai. Quando eu me converti, eu entendi naquele dia que não era mais eu, mas agora era Deus. Que não são os meus sonhos, que não são as minhas vontades. Por mais que Deus abençoa e quer que a gente seja abençoado, mas é a vontade do Pai que tem o quê? Que prevalecer. E Paulo começa a entender isso, agora é Deus. Ou seja, agora eu estou do outro lado. Agora eu acredito que ele coloca a mão na cabeça e pensa ou fala: o que eu fiz com esse povo? Por quê? Porque ele não entendia. Ele era cego, como diz lá em 2 Coríntios 4:4, onde ele mesmo escreveu que o Deus desse século cegou, ele cega os olhos dos incrédulos, para que não veja a glória de Deus. Irmão, ser cego espiritualmente falando é coisa terrível. Faz com que você não enxergue do outro lado, faz com que você não enxergue a luz no fim do túnel. E Paulo começa a entender como ele era cego, tanto que lá na cidade de Damasco ele ficou cego literalmente. E Deus começa a fazer um tratamento na vida de Paulo. E a Bíblia fala que quando ele chega no templo, a própria igreja se afastou dele. Por quê? Porque esse era o legado que ele tinha. O legado de uma pessoa que perseguia a igreja, o legado de um homem que matava os cristãos, vamos dizer assim, presenciou, eu acredito que lá dentro do texto ele presenciou a morte de Estevão. Era um homem que estava dentro, vamos dizer assim, de confusões, aquilo que trazia problema para a igreja, mas agora ele chega na igreja e a igreja começa o quê? Se afastar dele. Esse aí não é o Saulo? Esse não é aquele que perseguia a igreja? Você vê, irmão, irmã, igreja do Senhor, que quando uma pessoa ela se entrega para Jesus, você entenda isso, começa a ser escrita uma nova história. E o começo de uma nova história não é fácil. Todo o início não é fácil. Paulo agora começa a ter uma nova história e ele tinha que conquistar, ou seja, trazer um novo legado. Pois até então, mais uma vez eu digo, as pessoas o conheciam como Saulo, o perseguidor, mas agora ele é servo de Deus, ele teve um encontro com Deus. Paulo foi usado tremendamente por Deus, o homem que escreveu epístola, o homem que escreveu várias cartas, um homem que a gente ouve hoje quase em todas as pregações, ou seja, os pastores falam algo de Paulo, por aquilo que ele deixa, e ele começa o quê? Uma nova história. Falando um pouquinho de Paulo, a Bíblia fala que ele ficou 2 anos no deserto. E muitos acham que deserto é um lugar de derrota. Não, amado. O deserto faz a gente aprender. O deserto faz a gente se aproximar do quê? De Deus. E esses tempos que ele passou no deserto, era para ele conhecer Deus. Era para ele ter intimidade com Deus. Era para ele saber literalmente o que Deus queria da vida dele.
em algumas situações, ele chega a dizer para a igreja que Deus permite certas situações para que a gente entenda qual é a vontade de Deus na nossa vida. Porque às vezes estamos perdidos. Este homem, a Bíblia fala também, que ele chegou um determinado tempo da vida dele, que ele apanhou tanto por causa do Evangelho, que ele teve que se fingir de morto. Porque naquela hora, aqueles que estavam batendo nele, desejando a morte dele, percebessem que ele estava vivo, literalmente iam matar ele. E ele ficou lá, largado no chão, até que aqueles homens se levantassem e fossem embora. Primeira coisa que eu quero dizer para você, hoje representando o mês de janeiro, tem momento na vida que a gente tem que esperar a poeira baixar. Tem momento na vida que a gente, irmãos, tem que ter sabedoria, estratégias de Deus. Primeira coisa, estratégias de Deus. Esperar o momento certo para poder agir. Por isso que Deus colocou no coração do pastor dessa igreja, 6 dias de plantio, ou seja, vamos plantar. Ou seja, não é a hora de agir, é hora de plantar, porque o que vem aí é muito forte para vocês. O que vem aí é muito além daquilo que vocês possam imaginar. Aguarde, tem coisa aí, como diz aquele canto, tem coisa boa chegando aí. Mas é tempo de plantar. E Paulo entendia isso. Quando aqueles homens se levantaram, aí ele se levantou e ele foi se recuperar. Ele não tinha condições físicas para poder agir. Deixa eu me recuperar. A batida foi forte, a luta foi forte. Tem tempo de avançar, tem tempo de recuar e tem tempo de parar e de esperar o querer e a vontade de Deus. E este homem, se você falar dele, a gente passaria aqui horas falando do apóstolo Paulo. E este homem chega um determinado tempo, Deus fala para ele assim: olha, convém que você chegue até Roma. Você vai chegar em Roma, porque eu tenho o quê? Algo a fazer, eu tenho algo a realizar através da tua vida. Irmão, ouça Deus falando com você. Deus tem algo a realizar através da tua vida. Você, desculpa aí o Zé, mas é uma expressão que o mundo usa. Você não é um Zé ninguém. Você é projeto de Deus. Você é o templo do Espírito Santo. O Senhor tem algo a realizar através da tua vida. Somos apenas no início do ano. Olhe para frente, tem 12 meses. Eu falava hoje lá na casa do pastor Diego, que teve um momento da minha vida que eu cansei de esperar pessoas. Quando nós esperamos muito, a gente acaba não indo. E eu estava falando para ele: eu vou, pastor. Porque muitas vezes a gente sempre tem que voltar e puxar pessoas, às vezes, que não querem nada. Elas não conseguem ver que existem 12 meses para a gente trabalhar, para a gente planejar, para a gente conquistar. Existem 12 meses. Aí, 12 meses pela frente. Se você olhar para a Covid, se você olhar para a febre, se você olhar para isso, para aquilo, você vai tirar o seu foco, irmãos. Você vai tirar os olhos seus do foco. E Deus tinha algo para Paulo. O foco era chegar em Roma. Ele tinha que chegar em Roma. Você tem um lugar que Deus determinou para você chegar. E se foi Ele que falou, pode ter certeza, você vai chegar, mas você precisa acreditar. E Paulo, chegando perto dessa ilha, houve um naufrágio. O navio o quê? Afundou. E naquela época, o prisioneiro, porque ele estava como prisioneiro, quando acontecesse o naufrágio, ou seja, o navio afundar, quem estava preso poderia ser levado até a morte. Poderia ser morto. E a gente começa a entender aqui, que quando ele chega nessa ilha, né, tiveram de boa bondade com ele. Porque o texto deixa claro, estava frio, estava chovendo. Imagina, aqueles homens tinham caído na água. Eles sofreram um acidente. A coisa não foi boa. Se você parar e começar aqui, sabe, analisar, e começar a entender, não foi algo tão fácil, não. Nós vimos aí o que aconteceu, foi aonde? Em Minas.
Lógico, cada um tem a sua proporção, cada caso tem um caso. A gente vê ali alguns vídeos ali, o sofrimento, o desespero das pessoas. Lá na Bahia, eu recebi um vídeo, acho que é Bahia, as águas invadindo a cidade, levando o carro para um lado, para o outro, e o desespero das pessoas gritando. Olha o desespero. Imagina esses homens dentro do navio ou do barco, não importa. De repente começa a afundar, não é fácil. A situação não era fácil. Algo estava agindo contra a vida de todos que estavam lá, porque o naufrágio não foi só para Paulo, o naufrágio foi para todos que estavam lá. Aprende uma coisa, amados de Deus: a tempestade é para todos, o sol é para todos, o frio é para todos. Entenda isso. E quando aqui ele chega, aqui no capítulo 28, antes obviamente de ele chegar em Roma, uma vez em terra, já estava em terra, descobrimos que a ilha se chamava o quê? Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade. A palavra extraordinária, ou seja, eles foram muito bondosos, né? Fizeram uma fogueira. Não foi Paulo que fez essa fogueira. Eles fizeram o quê? Uma fogueira e receberam bem a todos nós. Você percebe? Que as portas ali, vamos dizer, se abriram para eles, tiveram bondade, eram prisioneiros, eles estavam sendo levados, mas como houve um naufrágio, foram bondosos com ele. Preste bem atenção, queridos. O que eu vou passar para vocês, eu tenho certeza que foi Deus que colocou no meu coração. E a Bíblia fala que ali, naquela ilha, agora em terra, você pega o texto, você vai perceber que Paulo começa a pegar alguns gravetos, uns pedaços de madeira, de árvore, e ele começa a fazer o quê? Uma fogueira. Veio a pergunta na minha mente e no meu coração. Por isso que eu acredito que foi Deus que me trouxe essa revelação. Por que ele não se ajuntou diante daquela fogueira? Por que que ele pegou alguns gravetos para fazer a sua própria fogueira? E ele foi lá e acendeu. Só que quando ele coloca fogo naqueles gravetos, o que que aconteceu? Uma cobra veio e pegou o braço dele. Pegou o braço dele. Aquelas pessoas que estavam lá chegaram a falar, eu acredito em voz alta: este homem é um assassino mesmo. Olha agora como estavam tratando Paulo. Ele é um assassino mesmo. O mar já tentou matá-lo, e agora a cobra? Ele é um assassino. Só que Paulo, ele vai lá e pega o quê? Faz assim com a mão. Ele vai lá, sacode o braço, e a cobra que saiu daquela fogueira volta para onde? Para o próprio fogo. E não o matou. E eles começaram a olhar para Paulo. Por que chamaram de assassino? Porque eles estavam esperando Paulo ficar inchado, os lábios ficar inchados, ficar vermelho ou roxo. Por quê? Porque eles acreditavam que Paulo o quê? Iria morrer. Mas de repente o texto deixa que não aconteceu nada com Paulo. Ou seja, eles não viram a morte chegar em Paulo. Pode até a morte ter batido em Paulo, mas Deus não permitiu. Primeira revelação que eu trago para você. Quando eu falo revelação, eu estou falando dentro da palavra de Deus. Você começou o ano como eu comecei, e de repente você já foi mordido. Alguma situação já aconteceu na tua vida nesse início de ano. Entenda o quê? E o que eu vejo? Por mais que Paulo estava ali, isso não quer dizer que Paulo não sentiu dor. Isso não quer dizer que Paulo não sofreu naquele momento, após o naufrágio.
ele pode até ter passado por situações difíceis, mas Deus tinha um plano na vida de Paulo. Querido, você pode estar até sentindo dor, você pode até estar sofrendo alguma situação, mas creia, algo bom está para acontecer na vida daqueles que crêem no Senhor Jesus. Algo bom. Nós choramos, nós sofremos, nós passamos lutas, mas existem certas situações na nossa vida que nós precisamos entender. Eu vou chegar aonde Deus determinou que eu chegasse. Você precisa que... Eu preciso de 4 pessoas. Vem aqui, Paulo. O Marcelão não está mais aqui, né? Não vejo mais ele, eu pegava sempre ele. Vem mais 3 pessoas aqui, por favor. Ajuda eu aqui. Mais 3 pessoas. Vem cá, Jó, vem cá. Vem cá você também, vem cá. Vem cá vocês 3 aqui. Isso, fica do lado do pastor Paulo lá. Fica vocês 2 aqui, por favor. Entenda, irmãos. Pare e preste bem atenção. Como você é pastor, eu vou dizer que você é Paulo, pastor Paulo. É o apóstolo o quê? Paulo. Fica de frente para ele. Fique de frente para elas. Olha essa situação. Lembra aquela fogueira que fizeram? Grande. Para aquecer. Lembra ou não? Quem está aqui diz amém. E Paulo de repente ali. Vamos lá. Ele pega uns gravetos. Vamos lá. E começa o quê? Acender aqueles gravetos. Vai lá abaixo. E de repente, uma cobra o quê? Mordeu ele. Grudou no braço dele. Já volta aí, Paulo. Literalmente, Paulo. E lá no outro grupo, acenderam a fogueira. A cobra saiu daqui? Então eu começo a entender algo que no início do ano de 2022, alguma coisa precisa ser mudada na vida de algumas pessoas. Genealogia, que quer dizer o quê? Coisas parecidas. Parecida, mas não quer dizer que são o quê? Iguais. Aqui tinha fogo? Sim. Responda, aqui tinha fogo? Sim. Paulo acendeu aqui tinha fogo? Sim. Preste atenção, querido, se você levar a sério isso na sua vida, é algo simples, mas que eu creio que vem de encontro na vida de vocês que estão aqui e na vida daqueles que estão assistindo pela internet. São fogo parecido, iguais, mas dentro daquilo que Deus me mostrou. Este fogo é tal do fogo o quê? Estranho. É tal do fogo estranho no altar. Quando eu falo altar, não estou falando simplesmente aqui do altar, eu estou falando aqui. Por que fogo estranho? Olha para eles, vocês 2, por favor. A crítica começou vindo daqui. Desculpa. Ele deve ser assassino. Esse grupo que parece aonde tem fogo, e tem, mas é o fogo estranho. São aqueles grupinhos que se formam dentro das igrejas, dentro das famílias, aonde o vocabulário não agrada a Deus. Lembra uma vez que eu preguei aqui, falei sobre o aprisco? Que quando Jesus largou as 99 e foi atrás daquela perdida, é porque literalmente uma ovelha, quando ela sai do rebanho, ela começa a gritar, porque ela não vê o rebanho e não vê o pastor. E isso, o predador sabe, opa, ela gritou, o predador sabe que ela não está no aprisco, e se ele sabendo que ela não está no aprisco, escute isso, ele fala, agora é a hora de eu comer aquela ovelha. Agora é a hora de eu matar aquela ovelha. É o grito. O grupo que parece ser um aprisco, começa a gritar. Ele é assassino. E aí vem de uma boca, vem de outra e vem de outra. Essa igreja não está com nada.
esse povo não está com nada. Ah, para que ir na igreja? Para que ir lá? Para que plantar 6 dias? Para que isso? Ah, eu plantei ano passado, em janeiro, e não aconteceu nada. Comece a entender a sua vida e analisar a tua vida. A cobra não saiu daqui. Ela não saiu daqui. O que vai prevalecer, pastor Diego, é algo que Deus colocou no meu coração. No ano de 2022, é o Salmo 133. A família que for unida, a igreja que for unida, o trabalho que for unido, vai alcançar a vitória, irmãos. Mas não é unido neste fogo, o tal do fogo estranho. Aleluia. Eles tiveram o mesmo processo. Vai lá, abaixa a mão aqui. Colocaram fogo. Sabe por quê? Porque esse fogo ele não perturba o inferno. Esse fogo alimenta, infelizmente, o inferno. Ele traz comida e começa a trazer situações em certas vidas que deixam de ser servos e acham que aquilo é fogo. Eu ouço pessoas dizerem enganosamente nesses quase 40 anos de pastor: ali tem fogo. Cuidado, irmão. Você já começou a falar errado. Não é ali que tem fogo. Você tem que falar: é aqui tem fogo. Não é lá, é aqui tem fogo. E começaram a se levantar contra Paulo. Olha para cá, Paulo. Mas a mão dele não está inchada, olha lá. Os lábios dele. Se beber alguma coisa mortífera, se colocar as mãos sobre as serpentes, o Senhor diz que dano algum fará sobre a vida daqueles que crê no Senhor. E começa a se levantar o tal do fogo estranho contra a igreja. Mas o Senhor nos deu domínio. O Senhor nos deu legalidade, igreja. E Paulo vai lá. Ou seja, sabe o que significa isso para mim? Eu não aceito, eu não quero, isso não pertence a mim, eu não aceito, isso eu não quero, isso não pertence a mim. Fofoca eu não aceito, mentira eu não aceito, pecado eu não aceito. Diz que Jesus não está voltando, eu não aceito, Ele está voltando. Ah, você é um derrotado, eu não aceito a derrota. Eu não aceito isso. Ah, seu ministério acabou, Paulo, você não vai chegar em Roma. Eu não aceito. Larga de mim. E Paulo, vai lá. A cobra veio daquele fogo e voltou. Porque o fogo do Espírito Santo, quando existe verdadeiramente na nossa vida, o diabo não suporta, irmão. O inimigo não suporta, igreja. Ele não suporta. Está na hora, igreja. Comunidade livre em Cristo. Igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Está na hora. Janeiro é agora. As nossas mãos precisam ser cheias da graça de Deus. Porque eu creio nisso que a Bíblia fala: coloque as suas mãos sobre os enfermos. Coloque as tuas mãos, aleluia. Quem está entendendo diz amém. É hora, janeiro é agora. Sai, Satanás. Sai da minha casa, sai da minha vida. É deixar. Bíblia é mudança.
Paulo lá atrás perseguia, como nós demos um pequeno resumo. A própria igreja no momento não entendeu quem era Paulo, mas agora Paulo sabe quem ele é. Ele sabe agora a sua verdadeira identidade. E a cobra cai aonde? No fogo. Quando Jesus estiver voltando, o inimigo se levantará e será lançado no inferno, no lago de fogo. O anticristo, os falsos profetas e todos aqueles que adoraram serão queimados eternamente no fogo. Este mesmo fogo que mata, destrói, você está entendendo? O pecado é o fogo que nos dá vida, é o fogo que nos dá vida em abundância, é o fogo que nos faz mais do que vencedor. Está na hora de você parar de usar sua mão e que bate no teu filho. Está na hora de você usar suas mãos para abençoar o teu filho. Está na hora de você usar as tuas mãos para abençoar o teu marido, a tua esposa. Está na hora de você usar as tuas mãos e abençoar a tua casa. Está na hora de você levantar a sua mão e abençoar a igreja. Como diz a palavra, erga as suas mãos sem ira e sem contenda. Aleluia, porque ali está estabelecido o poder e a glória do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero este fogo. Irmãos, não é o fogo de dar cambalhota, virar para lá, unção do ganso ou alguma coisa parecida. O fogo do Espírito Santo, que é aquele que tem, ele diz não ao pecado. Não ao pecado. Quem tem fogo do Espírito Santo devolve aquilo que não é teu. Quem tem o Espírito Santo fala a verdade. Quem tem o Espírito Santo confia e sabe que vai chegar lá. Paulo sabia que ele ia chegar em Roma. Segura a mão um pouquinho. Pode ser? Pô, o pastor Diego paga um cachê para os artistas aqui. Entendeu? Quem tem o Espírito Santo, mesmo que o inimigo está dizendo, você vai morrer. E ele chama a gente de desgraçado, mas o desgraçado é ele. Nós temos a graça de Deus. Você vai morrer, agora te peguei. Agora quero ver. Eu tentei lá no naufrágio do navio, afundei, não consegui, mas agora estarei convosco até a consumação do século. O Senhor fez uma aliança com a igreja e aqueles que estavam do lado de Paulo, como prisioneiro, conheceram o Deus de Paulo. Igreja do Senhor, está na hora das pessoas conhecer quem é o nosso Deus, irmãos. Está na hora. A gente fala às vezes para as pessoas, vai, seu casamento está destruído, está acabando, vai na igreja. Aí a pessoa chega aqui na igreja e vê um monte de casamento acabando. Vai na igreja, Deus vai tirar esses problemas, essas divisões da sua casa. Seu irmão está contra o seu irmão, você precisa ir na igreja. Aí chega dentro da igreja, é irmão contra irmão dentro da igreja. Irmão que não fala com o outro. Vai para a igreja que a sua história vai mudar. Aí ele chega dentro da igreja, estou falando com a igreja, não estou falando com visitantes. A história não mudou nada. Passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, é o mesmo. E se não for pior. Mas quando o homem muda, ele perseguia a igreja, ele matava os cristãos, ele lutava contra o reino de Deus. Mas quando ele tem um encontro com o Senhor, a história muda. Mesmo passando afrontas, mesmo sendo perseguido, se ele fizer, é Deus, e se não fizer, continua sendo Deus. Aí vamos olhar lá para aquele grupo. Nós temos que ter vingança do nosso inimigo ali. A nossa luta não é contra eles. Às vezes eu ouço aquela música Sabor de Mel, parece que tem um espírito de vingança ali na letra, ali parece. Paulo poderia ali, se lascaram, vai ser no capitinho aqui.
Minha fogueira é melhor que a sua. Aí, tamanho da sua fogueira ou não? Quem tem o Espírito Santo não age assim, irmãos. Quem tem o Espírito Santo não age assim. Aquele povo precisa da igreja. Aquele povo precisa de nós. Sua luta não é contra seu pai, contra sua mãe, seu irmão. Sua luta é contra essa cobra. Que já pararam. Não se manifestou aqui, porque eles já estavam parados. Eles já estavam estacionados. Ele já não andava. A cobra se levantou para tentar parar quem está fazendo. Ah, pastor, eu faço e vamos de luta. Glória a Deus, você está incomodando o inferno. Alguma coisa está acontecendo na tua vida. Deserto não é sinônimo de derrota, irmãos. Problemas não é sinônimo de derrota. E Paulo, vamos lá? Já estou terminando, pastor. Eu vejo assim o Senhor falando, bom filho. Vem, filho. Pode voltar você. Obrigado. Vamos aplaudir Jesus pela vida deles. Vem, filho. Está vendo lá Roma? Eu falei que eu ia te levar lá. E eu vou te levar, filho. Está vendo lá? Está vendo o Paulinho lá conversando lá na porta, lá não prestando atenção no culto? Olha lá. Eu estou brincando, Paulo. É a irmã que foi perguntar um negócio para ele lá. Está vendo lá? Você vai chegar lá, ó. Eu creio. Eu estou falando para o Paulo, mas eu estou falando para você. Para nós. Isso é para mim. É para nós. Eu vou te levar, Paulo. Vai, Paulo. No versículo 11, a Bíblia fala que Paulo chegou em Roma. 12 meses praticamente na nossa frente. Vamos ficar em pé, irmãos, por favor? A banda pode vir aqui, pastor? Fique em pé, você que pode. Vamos ter um ato simbólico, mas profético. Erga a sua mão direita assim, ó. Se você crê, se você não crê, não precisa fazer não, porque ninguém é obrigado a fazer nada. Nós vamos ensaiar, você vai fazer assim, ó, vai lá. Um ato profético. No 3, vamos lá, bem forte, vamos lá. Só que você vai falar em nome de Jesus, porque nós não somos nada sem Jesus. Vamos lá, 1, 2, 3. Em nome de Jesus. Pá! Agora faz assim, ó. Ato profético. Pisa na cabeça da serpente, querido. Agora, isso é fácil. É um ato simplesmente profético. Pisar na cabeça é largar aquilo que você está fazendo de errado. Isso é pisar na cabeça da serpente. É pisar, fala, sai de mim, em nome de Jesus. Pega aquele maço de cigarro, joga fora. Pega aquele pacote de mentira, joga fora. Pega aquele pacote de incredulidade, joga fora. Aquela pacote, sabe, de coisa que só traz decepção para a tua vida, joga fora. Ah, eu não conversava com alguém, eu vou jogar fora, eu vou conversar com ela hoje. Ah, eu não converso com a minha mãe, conversa agora, querido. Eu falei pastor Diego, que essa semana eu chorei muito na minha casa. Eu estava angustiado, pastor. Eu estava angustiado. Eu queria o colo da minha mãe. Mas eu não tenho mais a minha mãe. Eu não tenho mais o meu pai. Eu não tenho mais a casa da minha mãe, nem a casa do meu pai, não tenho mais. E tem gente que não conversa com mãe. Tem gente que não conversa com o irmão, com a irmã. Jesus chega em Jerusalém e termina aqui. Ele olha para Jerusalém e chora. Que amor pelaquele povo que o Senhor Jesus tinha e tem. Foi o povo escolhido. Escute aqui, ó, pega aqui, ó. Ele chega lá, acho que está lá em Mateus 23, diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os enviados. Quantas vezes quis eu agasalhar os vossos filhos, como a galinha agasalha os vossos pintinhos debaixo de vossas asas, e diz: e vós não quiseste, eles não quiseram. Tanto que ele diz: bem-aventurado aquele que não viu, mas crê.
que ele é o Filho de Deus. Para fechar. Ele chega em Jerusalém, sabe para onde ele vai, irmãos? Para a casa do Pai. Ele vai para o templo. E ele chega lá, o templo estava sujo. O templo estava com um problema. Vamos dizer assim, ele pega uma vara e ó, pá, 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 pá. E ele começa a limpar o templo. Ó, escute aí, ó. Pá, pá. Paulo ali. Pá, pá. Sai. Vocês estão usando a casa do Pai para ganhar dinheiro. Estão usando o nome de Deus para usar dinheiro. Pá. Largando as cobras. Expulsando as cobras. Expulsando. Agora é a hora nesse cântico. Já escolheram? Fique à vontade. Por favor. Agora é a hora, para eu depois passar a palavra aqui para o pastor. É a hora. Tire, irmãos. Receba essa palavra. Quer ter 2 meses de vitória? Limpa o templo. A cobra talvez te pegou, mas joga ela fora agora. Você não pertence a um grupo que parece que tem fogo. Eu não estou nesse grupo. Eu estou naquele grupo. Ali tem o Espírito de Deus. Ali tem a palavra da verdade. É ali. Como acho que foi o pastor Paulo, não sei se foi você que falou aqui. A gente aqui não inventa. Acho que foi. Que a gente não inventa, aqui a gente prega a verdade. Limpa aí, querido, limpa aí. A sua mão tem poder. Não porque nós merecemos, é porque o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou. Ah, pastor Gilberto, eu sou tão pequenininho, escute isso. Sou tão pequenininho, eu sou como uma chavinha de fenda tão pequenininha. Eu queria ser uma chave de fenda grande. Mas entenda, a chave de fenda grande não entra onde a chave pequena entra. A pequenininha entra aonde a chave de fenda grande não entra. E a pequenininha também não vai fazer o que a chave grande faz. Isso quer dizer que todos nós somos iguais e preciosos para o Senhor. Joga essa cobra no fogo. Joga, ela já foi condenada a rastejar para sempre. Você não foi chamado para ficar rastejando. Você foi chamado para ser cabeça. Você é filho de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. Erga seus braços e cante com eles. Já vou terminar, vou orar por vocês. Ore balabaxeralabalás. Erga seus braços, igreja, por favor, erga. Se não fizer, creia. Se a porta abrir, cante, igreja. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Também sabia. Ele é Deus. Paulo acreditava nisso. Eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Glorifique a Deus. Jogue fora. Fala para Deus, eu estou jogando fora. 2022 é o ano de uma nova história. 2022 é um ano de conquista. Lutas virão, mas eu vou estar preparado. Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Oh Deus, dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. Amém. Seja o vai, igreja, vai, vamos lá. Senhor, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus.
do que Ele é, mas o que houver, sempre será Deus. Oh, papai! Bem pianinho agora, bem baixinho. Vai, igreja! Adore ao Senhor agora. Adore a Ele na beleza, na formosura que Ele é. Xaralabaxoriandelabalá. Vai! Acende a fogueira! Porque Ele é. Oh! Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Segura. Só o piano. Eu gostaria que a gente acendesse literalmente a fogueira agora. Eu estou falando de coisas espirituais. Os backs aqui, eles vão orar junto comigo. Aí ficam os instrumentos, isso, bem pianinho. Como diz lá o pastor Genésio, você pega 2 pedaços de pão, põe ele lá, você come ele, fala legal. Mas é legal você pegar 2 pedaços de pão, pôr lá um presunto, uma mussarela, um salaminho, uma maionese, encher. O lanche fica melhor. Então, quando eu estou falando isso, é como a gente pegasse, você não vai bater palma, mas é como a gente pegasse as nossas mãos, palmas, batesse e colocasse recheio dentro dela. O que é o recheio? É a adoração, é o glória a Deus, é o aleluia. O alimento vai ficar melhor. O alimento vai ficar melhor. Nós vamos se alimentar melhor, você está entendendo, queridos? Então, quando nós se alimentamos das coisas espirituais, como ela deve ser, através de adoração, através de quebrantamento. Por isso que Jeremias foi lá na cadoleira, Deus falou: ó, vou quebrar esse vaso aí, mas eu vou fazer um vaso novo. É agora, para terminar, é agora. É agora sair daqui renovado, porque amanhã tem mais, depois da manhã tem mais, depois da manhã tem mais, no outro dia tem mais. E os 6 primeiros meses, a luta vai vir, mas você vai permanecer em pé. A cobra pode até se levantar, mas ela não vai te matar, porque o lugar dela é debaixo dos nossos pés. Erga seus braços, ajude, vamos orar perto. Pode orar, perto do microfone. Vem todo mundo, dá glória a Deus. Começa a adorar, igreja. Põe recheio aí. Ore lá, vai lá, glorifique. O Deus está no controle. Adore ao Senhor. Ore lá, ore ande lá, basi cante lá, ore lá, basere ande lá. Isso, adore, igreja, adore o seu Deus. Adore. Quando Moisés foi no Monte Horebe, ele teve que tirar a sandália dos pés por causa da presença de Deus. Se curva diante de Deus, adore o seu Deus. Adorando, glorificando, exaltando o nome de Jesus. Adore o seu Deus. Mês de janeiro está na bênção. Mês de janeiro está aí diante ainda de mim, de você. Muitas coisas ainda podem acontecer nesse mês de janeiro nas nossas vidas. Ei, palas, oh Deus da glória. Aleluia. A Deus a honra, a Deus a glória. Aleluia.